Torcedor vascaíno, então vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira agitadíssima na nossa colina histórica. Uma quinta-feira de fato arrastada, né? Ontem, infelizmente, em Bragança Paulista, o Vasco não conseguiu conquistar nenhum, muito menos 3 pontos sobre a equipe do Bragantino no estádio Nabi Abichedid. E mais chato do que apenas a derrota foi o fato, né, do Vasco ter sido derrotado com a possibilidade real e iminente de ter conquistado pontos em São Paulo. O Vasco foi melhor do que o Red Bragantino. O Vasco levou mais perigo ao gol da equipe paulista do que a equipe paulista levou o gol. No caso, levou o perigo ao gol do Vasco da Gama. Então, foi um jogo em que o Vasco merecia ter conquistado pontos. Acabou não acontecendo e fica acima do sentimento de uma derrota, o sentimento de dava para o Vasco ter conseguido ganhar. Se o pênalti que aconteceu viesse a ser marcado, como por exemplo, né, um caso aqui a falar, talvez a gente até virasse o jogo, não sei, mas estava tudo assim dando e levando a crer que o nosso Gigante da Colina ontem daria uma noite feliz ao seu torcedor. Acabou não acontecendo e automaticamente essa quinta se tornou muito agitada. Uma quinta-feira de preocupação com relação a Ramon Dias, que reclamou da arbitragem, foi duro nas falas, errou nas palavras e pode pegar um gancho de até 10 dias por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Agora também um foco importante, iremos falar sobre isso com vocês no jogo de sábado contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Clássico já na terceira rodada do Brasileirão. Quem vai a campo, quais são as ausências, falaremos aqui com vocês. Falaremos também sobre o caso do diretor executivo, que até o momento o Vasco não contratou, mas segue no mercado à procura de um profissional. E também falar sobre contratação, porque se o diretor executivo não veio, hoje à tarde tivemos a chegada de Hugo Moura. O volante foi anunciado como o mais novo reforço do Vasco, foi regularizado e está à disposição da partida contra o Fluminense nesse próximo sábado. Então, tudo isso você verá aqui agora neste Boa Noite Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades que você, é claro, jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, vascaíno, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui 3 vezes ao dia, diariamente, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã, o principal vídeo, né, do nosso canal. Temos também o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. São 3 vídeos com muita informação, muita vascainidade e muita novidade sobre o nosso Cruz Maltino sempre a você que está aí do outro lado. Então, é claro, não perca tempo. Já se inscreva aí no nosso canal, é muito rápido, é muito fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Eu sei que a grande maioria das pessoas que acompanham o nosso vídeo não são inscritas no nosso canal e você que está aí do outro lado é uma dessas pessoas. Deixa eu te falar, meu amigo. Assim, é claro, você tem todo o direito de não se inscrever, mas a sua inscrição é muito importante, você não vai perder nada deixando de se inscrever no nosso canal. Nós iremos ganhar com a sua inscrição. E você não vai perder nada se inscrevendo. Então, assim, você só tem a ganhar porque vai estar fazendo eu ganhar. Tá entendendo a troca? Então você assiste o nosso conteúdo e me dá a sua inscrição. Papo de amizade, papo de vascaíno. Então se inscreva aí no nosso canal. Além disso, curta o vídeo para ajudar o nosso crescimento. Compartilhe também o nosso link. E não esqueça, deixe aí embaixo seu comentário sobre o que você acha das informações desse Boa Noite Gigante. Show, Vascão? Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque foi anunciado oficialmente com o mais novo reforço do Vasco da Gama nesta tarde de hoje, o volante Hugo Moura. O Moura foi oficializado como o 10º reforço do Vasco para a temporada de 2024. O atleta de 26 anos chega ao Vasco da Gama por um empréstimo até o final do campeonato, porém com obrigação de compra. Caso o Hugo Moura vista a camisa do Vasco por 3 jogos, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o passe do jogador. Então, não é assim, no papel é um empréstimo com opção de compra. Porque se o Vasco não colocar o Hugo Moura para jogar em 3 jogos, o Vasco não terá que comprar o Hugo Moura no final do ano. Mas é claro, o Vasco vai colocar o Hugo Moura para jogar, o Hugo Moura vai vestir a camisa do Vasco durante 3 partidas, e automaticamente o Vasco terá que comprar o percentual do jogador, 100% dos direitos econômicos do atleta, por 10 milhões e 800 mil reais. Esse valor o Vasco terá que pagar lá no final do ano
o Vasco empurrando aí, né? No caso, os investimentos que estará fazendo pelos seus atletas para o final da temporada. Tem esse valor que vai ter que ser pago pelo Moura, tem mais uma parcela da compra dos direitos econômicos do Adson, tem também a compra do atacante Cleiton. Então, muito valor de compra vai cair só lá no final do ano, porque foi uma estratégia utilizada pelo departamento de futebol. Se boa ou ruim, veremos um pouquinho mais à frente. Certo é, o Hugo Moura foi contratado pelo Vasco da Gama. Um atleta que tem 104 jogos com a camisa do Atlético Paranaense, muito rodado, tá aparecendo aí nas imagens a vocês os números do jogador. São 65 jogos, inclusive como titular, tem uma assistência, 403 bolas recuperadas, números muito bons, né, nesse quesito. Tem 142 desarmes, 106 interceptações, apenas 117 faltas, 61% de acerto no drible, 86% de acerto no passe e uma nota na plataforma do SofaScore de 6,75. Então, números muito bons aí do volante Hugo Moura, que chega para reforçar esse sistema ofensivo defensivo do Vasco da Gama. E o André Garoni, um jornalista, um profissional muito conceituado, né, aqui no meio Cruz Maltino, ele fez uma breve análise sobre Hugo Moura em comparação com os dois jogadores com características mais defensivas que hoje atuam no meio-campo do Vasco, que é o Zé Gabriel, que é um primeiro volante de origem, e o Juan Esforça, que em alguns momentos na sua carreira atuou também como esse primeiro volante, mas no Vasco da Gama o Ramon o enxerga como o segundo volante no setor de meio de campo. Hugo Moura tem números muito melhores no quesito defensivo, tanto com relação ao Zé Gabriel, quanto também com relação ao Juan Esforça. A gente vai olhar aí nas imagens agora, que está aparecendo aí vocês, e vemos que com relação a desarmes, o Hugo Moura tem uma média de desarmes melhor, né? Uma média de 2,72 desarmes por jogo, enquanto o Esforça é o segundo do ranking com 2,15 e o Zé Gabriel é o último do ranking com 1,99. Só para trazer aqui a vocês um esclarecimento. O verde significa que o atleta é, dentre os três, o mais bem colocado. O amarelo significa que o atleta é o segundo melhor colocado entre os três. E no caso, o vermelho, né, significa que o jogador é o pior com relação à média dentre os três. Ou seja, no primeiro quesito, desarmes, o Zé Gabriel tem menos desarmes que o Esforça e o Hugo Moura. Com relação a interceptações, o gráfico se repete. O Moura tem a média de 1,26 por jogo, Esforça vem na segunda colocação com a média de 1,24 e Zé Gabriel vem novamente na última colocação com 0,83. Com relação a duelos do chão, o Esforça sai na frente com 53% dos duelos que disputa no chão, sendo eles vencidos. O Hugo Moura aparece na segunda colocação com 45,80% e o Zé Gabriel na última com 44%. Duelos aéreos, o Hugo Moura volta a ser superior com relação tanto a Zé quanto ao Esforça, com 65%, enquanto está aparecendo aí na imagem de vocês, o Esforça com 59% e o Zé com 50%. Já com relação a disputas vencidas, mano a mano, esse jogo de corpo, o Hugo Moura aparece atrás também do Juan Esforça e o Zé Gabriel permanece na última colocação. Com relação agora a duelos no chão, que são cortes, o Hugo Moura leva a pior. Dentre os Esforça e o Zé Gabriel aparece como o primeiro colocado, com uma média de 2 cortes por partida. Já com relação a passes, a gente vê que não é realmente o melhor quesito do Hugo Moura, porque com relação à taxa de acerto, Zé Gabriel tem uma taxa melhor de acerto que Esforça e o Hugo Moura aparece aí com uma média de erros maior do que esses dois jogadores, enquanto com relação a passe longo, que é um quesito forte, inclusive, do volante da base do Flamengo, com passagem por Atlético e Coritiba, com a melhor média. Ele tem uma média de 64% de acerto em bolas longas, enquanto os Esforça e o Zé Gabriel aparecem atrás na colocação. E com relação a passes decisivos, o Hugo Moura volta à última colocação. O certo é, num ranking em que são colocados 9, né, 9 possibilidades ali, 9 características, o Hugo Moura leva melhor no ranking geral com relação a Zé Gabriel e Esforça. O Hugo Moura foi 4 vezes, né, o melhor colocado, o Zé Gabriel foi apenas 2 vezes o melhor colocado, enquanto o Esforça apenas 3. O Hugo Moura é o melhor em desarmes, o Hugo Moura é o melhor em interceptações, o Hugo Moura é o melhor em duelos aéreos e o Hugo Moura é melhor em passe longo. É realmente esse jogador que Ramon Dias tanto queria para o seu elenco, chega para reforçar esse setor de meio campo do Vasco que hoje é tão carente. A gente falou muito sobre o Hugo Moura lá no Boa Noite Gigante, lá no Fala Gigante, perdão, no vídeo que a gente trouxe pela parte da tarde. Então não perca tempo, vá lá, dá uma olhada, corre, fique ligado sobre tudo que a gente trouxe a vocês sobre a situação do mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2024. Show, Vascão! Porém,
não é apenas de coisas boas que se vive o torcedor vascaíno, né? Porque ontem, infelizmente, e a gente fala infelizmente, pois é de fato uma notícia ruim, o Ramon errou ao falar sobre a arbitragem do jogo desse último domingo contra a equipe do Grêmio. Ele, ao citar, no caso, a VAR, que estava no comando ali da cabine, no caso, a Daiane Muniz, ele cita que, assim, ele até se justifica depois, pede desculpa e passa aí ao torcedor e, de uma maneira geral, à imprensa que ele foi interpretado de uma maneira errada, mas ele disse, em suas palavras, né, que não cabe à mulher a ter a responsabilidade de ser ali a responsável do VAR. Ou seja, não cabe à mulher ter a responsabilidade do VAR durante uma partida. E aí a informação que a gente teve através do portal Trivela é que o comentário feito por Ramon Dias na sala de imprensa após a partida contra a equipe do Red Bull Bragantino estará sendo analisado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Caso haja uma denúncia, Ramon Dias pode ser até suspenso e desfalcar o Vasco da Gama na beira do gramado. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no caso que é o CBJD, tem um artigo que é o artigo 243G, que fala o seguinte, ó, abre aspas, praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, poderá ser aplicada, uma suspensão de 5 a 10 partidas e uma multa no valor de até R$100 mil. Então é exatamente nesse artigo aqui, 243G, que Ramon Dias pode acabar sendo pego ali, denunciado e pegar esse gancho de entre 5 a 10 jogos. O Vasco da Gama, como um todo, e a gente envolve aqui jogador, torcida, precisa de muito pouco, e muito pouco mesmo, para ser punido. Pouquíssimo. Porque a gente sabe muito bem que há uma força no futebol brasileiro que parece que é movida contra o Vasco da Gama em todos os âmbitos. Ano passado a gente jogou quase metade do Campeonato Brasileiro sem a nossa casa, sem São Januário, enquanto as cenas vistas em São Januário foram vistas até de uma forma pior em outros estados e nada aconteceu. Então a frase contra tudo e contra todos é uma realidade para o Vasco da Gama. E o Vasco precisa de pouco. E o Ramon Dias deu brecha, deu mole. E não estranha assim, sim, sinceramente, Ramon acabar tomando esse gancho aí de 10 jogos longe dos gramados. É assim, complicado, é triste, é duro ver aí, infelizmente, o que está acontecendo, né? O que poderá principalmente acontecer com relação ao técnico argentino. Mas vamos ficar de olho, a imprensa hoje, é claro, caiu em cima, detonou o técnico. Isso é algo que com certeza fomenta ali os bastidores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Porém, vamos prosseguir com o vídeo, né? Vamos voltar aqui porque, meu amigo, independente do que aconteça, sábado tem decisão. Sábado, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Fluminense no jogo que, infelizmente, é 90-10. O Vasco tem apenas 10%, né, da carga de ingressos disponibilizada para o jogo desse próximo sábado. 10%. Todos eles disponibilizados. Ingressos já foram esgotados. A expectativa é que 6 mil torcedores vá ao Maracanã para apoiar o Vasco da Gama, mediante a carga de ingressos disponibilizada. E é claro, né, automaticamente, o Fluminense não esgotou nenhum dos setores, né, até o momento destinado ao seu torcedor. Nem o setor sul, nem o setor leste inferior, nem o setor leste superior, nem o setor oeste inferior. Nada, se tratando de Fluminense, ainda foi esgotado. Acredito que muito, né, do motivo para que o Fluminense não libere a carga máxima desse jogo e coloque meio a meio é um medo, é um temor de jogar dentro do Maracanã e ver o Vasco da Gama engolindo o tricolor das Laranjeiras no assunto torcida. E para esse jogo, há alguns problemas sim. Ontem, por exemplo, o João Vitor ele deixou o jogo no intervalo, pois sentiu uma pancada no joelho. Saiu do estádio até com uma proteção ali no joelho, onde acabou sentindo essa pancada. Logo após o jogo, ele foi perguntado pela imprensa sobre o que aconteceu. E o João Vitor respondeu que realmente foi apenas uma pancada, uma dor, porém nada para se preocupar. Então a expectativa é que ele venha a estar relacionado para o jogo desse próximo sábado. Fez exames hoje, ainda não temos informação, mas assim que tivermos novidades, é claro, traremos a vocês. Dúvida também é o volante chileno Gary Medel. Medel segue sendo dúvida. Medel ainda se encontra no Chile, ainda está perto da sua mãe. A sua mãe passa por um momento muito difícil
e o Medel de fato está lá, tá? No caso, ali perto da sua mãe, está cuidando dela, está vivenciando esse momento complicado tanto para ele quanto para sua família. O Vasco compreendeu a situação do atleta, liberou o jogador, ele nesse momento está com a sua família em território chileno. Então é também uma dúvida, até porque o Vasco treinou nessa parte da tarde e é mais um treino em que o volante, o zagueiro, né, cisma com o volante, porque o Medel é um volante de origem, mas o zagueiro não veste a camisa do Vasco da Gama. Sobre o Paê, a gente vai trazer informações amanhã no Acorda Vascão sobre esse atleta, mas inicialmente a expectativa é que para o próximo sábado o Paê ainda desfalque o Vasco da Gama e realmente a confirmação é que ele volte apenas contra o Atlético Paranaense. Caso dê tudo certo, ele pode retornar na quarta rodada contra o Criciúma, porém o certo, o correto mesmo, é que contra o Atlético Paranaense na quinta rodada o retorno aconteça. Pode ser que a coisa antecipe e ele volte contra o Criciúma, mas nada certo também, tanto que para esse próximo sábado ele é dúvida, mas a gente vai trazer todas as informações no Acorda Vascão de amanhã. O certo é Ramon Dias quebrando a cabeça com relação aos seus jogadores. É utilizar agora o que tem em mãos. Ramon tem um elenco bom em mão, tem um elenco qualificado. Ontem a gente viu isso contra o Red Bragantino. É um time que pode fazer frente com qualquer clube do futebol brasileiro, pode competir sim com qualquer clube. Inclusive ontem, né, alguns jogadores bateram aí umas metas individuais muito legais. O próprio Verratti chegou a 17 gols com a camisa do Vasco da Gama e se tornou o 9º maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O Lucas Piton, que também ontem foi muito bem na partida e se destacou com relação aos seus números. Para você ter noção, né? O Lucas Piton se tornou o primeiro jogador a ter uma partida no Brasileirão de pelo menos 6 interceptações e 6 ações que gerariam gols e 55 passes certos durante 90 minutos. Desde 2019, é o primeiro jogador a atingir uma marca como essa, marca do lateral esquerdo do Vasco da Gama. Além disso, também o David, ontem, que participou muito bem. David marcou ali, não marcou um gol no último domingo, e ontem deu uma assistência para o gol de Paulo Verratti. Ele ontem, com mais esse número, mais essa participação em gol, chegou a simplesmente 6 participações em gols com a camisa do Vasco da Gama em 11 jogos. Então é um jogador que vem se tornando útil, vem evoluindo nas mãos do técnico argentino Ramon Dias. Então, Vasco vem evoluindo de produção, os atletas do Vasco da Gama vêm evoluindo de produção, e a gente vê que o Vasco tem condições hoje de competir contra o próprio Fluminense, inclusive, nesse próximo sábado. Mas é claro, o Vascaíno gostaria de mais. O Vascaíno gostaria de um reforço, o Vascaíno gostaria de uma chegada. Um nome, por exemplo, que o Vasco fez tanta força para chegar, o Vasco não, né? Mas o Alexandre Matos em si, para você ter noção do erro, né, que hoje aconteceu no Vasco da Gama se tratando de postura de mercado, foi o Breno Lopes. Alexandre Matos, assim, errou muito com relação a esse atleta. Colocou o nome do Breno Lopes à frente do nome, né, do André Silva, que foi um atleta que se destacou nessas últimas temporadas no futebol português, e o São Paulo conseguiu a sua contratação, passou à frente do Vasco da Gama, foi praticamente o estopim, inclusive, internamente, que fez com que o Alexandre Matos viesse a ser demitido, porque ele errou, e esse relacionamento com a comissão técnica de Ramon Dias ficou muito ruim após o Alexandre Matos não ter contratado o jogador pedido por eles e ter tentado, insistido na contratação do Breno Lopes, que nesse momento foi liberado pelo Palmeiras e fechou com Fortaleza de graça. Breno Lopes fechou com Fortaleza de graça. O Vasco queria pagar há poucos meses atrás, há um mês atrás praticamente, 20 milhões de reais pela contratação do jogador. Então olha a loucura. Olha como o Vasco errou no mercado. Imagina, se o Vasco paga 20 milhões de reais no Breno Lopes. Olha a loucura que ia fazer. Porque ele acaba de sair de graça para Fortaleza. Então a gente vê que o Vasco errou muito no mercado. O Vasco errou muito na janela de transferências. Atitudes ridículas por parte do Alexandre Matos. E até o momento nada aconteceu. Nada aconteceu. Quase um mês, né, da demissão do diretor executivo, e o Vasco ainda não trouxe ninguém para a sua posição. Há uma dificuldade, de acordo com informações do jornalista Diogo Dantas, nestes últimos dias para o Vasco trazer esse nome. Nesse momento, inclusive, o grupo norte-americano tomou ainda mais à frente das tratativas e vem buscando alguns nomes portugueses. Essa é a informação. Os nomes hoje que a 777 busca para o Vasco da Gama são nomes estrangeiros, principalmente com a nacionalidade de Portugal. Nesse momento, ainda com a ausência do diretor executivo, Lúcio Barbosa acumula de fato, né, mais funções internamente, atende aos interesses da SAF, vem tendo um diálogo com o Pedrinho para tentar estreitar, né, laços nessa relação com a associação.
e ao mesmo tempo também vem trabalhando e desempenhando essa função de diretor executivo, se é assim que nós podemos falar. Expectativa aí que nesses próximos dias o Vasco contrate um diretor executivo. Essa é uma promessa internamente, o quanto antes trazer esse nome, mas enquanto isso, Lúcio Barbosa vem realmente se desdobrando na sua função de CEO. Certo é, erros aconteceram. Matos foi demitido pelos erros que fez no mercado. Essa do Breno Lopes nessa tarde de hoje para mim foi estopim. Como foi uma loucura pagar 30 milhões no Watson, como foi uma loucura pagar 42 milhões de reais no João Vitor. Porque a gente vê que o Vasco queria pagar 20 no Breno Lopes, ele foi de graça pro Fortaleza. Então, assim, as coisas que o Vasco fez no mercado foi surreais. Mas poderia muito bem ir até o Lille, Nice, né? Acredito que é Nice da França, e pegar o Watson por empréstimo. Podia muito bem, mas foi um erro. Erro, 30 milhões de reais no Watson, gente. Ontem eu vi o Watson contra o Red Bragantino e só vinha na minha cabeça como o Vasco pagou 30 milhões de reais por esse jogador. E como o Vasco queria pagar 20 milhões no Breno Lopes, que foi dispensado pelo Palmeiras e agora chega de graça ao Fortaleza. Então, foram muitos erros e até o momento o Vasco ainda não corrigiu essa rota com a chegada do novo executivo. Mas vejamos as cenas dos próximos capítulos. Certo é, ainda há tempo de corrigir, mas tem que correr contra o tempo para corrigir o que já foi feito. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Amanhã às 7 em ponto, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão e contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.